Venda do imóvel Anchieta, nova locação aqui para Panvel e a inauguração da Portobello na Gabriel aqui em São Paulo. A gente vai falar agora do relatório de março do RBVA 11. Fica nesse vídeo. Bom, pessoal, estou aqui com o Alexandre, gestor do RBVA. A gente teve bastante acontecimento em março, né, Ale? Queria que você começasse a contar da venda do nosso imóvel lá, antigo imóvel da Anchieta. Legal. Esse é um imóvel que estava na nossa carteira já há 13 anos e meio, quase 14 anos. Então, é um imóvel que, na nossa visão, já fazia sentido pelo tempo e pela maturação do investimento a gente reciclar esse portfólio. Também não é segredo que a gente vem reduzindo a exposição ao setor bancário. Então, os principais alvos aqui para fazer parte dessa reciclagem têm sido as agências bancárias. Acho que a gente vem conseguindo fazer isso com bastante sucesso. A gente está falando agora já de quase 310 milhões de reais em imóveis vendidos, principalmente agências bancárias. Essa venda em específico gerou uma TIR bastante interessante, próxima a 18%, o que dá algo como CDI mais 9 no período de 13 anos e meio. É uma TIR bastante expressiva. Um lucro de quase 4 milhões de reais também para os cotistas, que vai ser distribuído isento de imposto para os cotistas pessoas físicas. Então, acho que foi uma venda importante, estratégica, gerou um não recorrente, ganhamos diversificação, entregamos uma boa TIR para o investidor e a gente ficou satisfeito com essa venda. Você até comentou do pagamento à vista, né? Esse caso, pagamento à vista. Legal. É isso mesmo. E acho que só também para trazer os números com mais clareza, a gente está falando da 31ª venda do fundo, e aí o número exato é 300 milhões em venda total, com lucro de 100 milhões. E o lucro é aquilo que entra na DRE como resultado distribuível, né? Perfeito, exatamente. Eu comentei 310 milhões porque temos mais uma venda que não entrou nesse relatório, mas que vai entrar no relatório que vem, que é a venda de Senador Queiroz. Então, no próximo relatório a gente fala dessa também. Vai dar 310. É isso aí. Mas acho que é interessante do que você comentou, que são 13 anos gerando esse retorno, e a gente já teve mais de 30 vendas e a maioria de imóveis locados para agências bancárias. Mas acho que é interessante porque o que a gente está falando aqui basicamente é ciclo imobiliário, né? Isso acontece porque a gente já tem esses imóveis, o fundo é antigo, o fundo tem quase 14 anos. Então, o fundo, por ser antigo e ter alocações que talvez já tenham passado por esse ciclo imobiliário, é que permite a gente ter esses retornos. Daqui, talvez, a um tempo, a gente esteja falando em vender, por exemplo, um supermercado, algo que a gente tem na carteira há menos tempo, vamos supor, algum que a gente já tenha comprado há uns 5 anos. Não quer dizer que ele não vai ser vendido. Provavelmente, quando a gente passar pelo ciclo, ele pode ser um que vá para venda, né? Acho que é interessante para o pessoal entender que não é só porque é banco a gente está vendendo. Perfeito. É pelo ciclo que ele passou dentro do portfólio. Perfeito. A gente entende que um fundo imobiliário é um organismo vivo e que ele precisa passar por constantes atualizações de portfólio. Não dá para a gente segurar um portfólio por 14 anos e manter ele estático, porque o fundo ia ficar desatualizado, a gente ia deixar de estar nas melhores localizações. O mercado é dinâmico, você vê as agências bancárias, o que eram há 14 anos atrás e o que são hoje. Então, a gente precisa estar sempre atento para encontrar melhores oportunidades de alocação do capital, e acho que essa venda ajuda a gente nesse sentido, extrair o melhor daquele investimento para aquele momento, fazendo a venda no momento certo, com isso receber recursos que vão ser reinvestidos no fundo em outros projetos que estejam mais aderentes à nossa estratégia atual de alocação de capital. Então, acho que a venda tem uma importância muito grande nesse sentido. Ótimo. Vamos falar agora da nova locação para Panvel, porque acho que foi bem marcante a gente ter entrado quase num multi-inquilino lá no nosso imóvel de Curitiba. Comenta como foi, de onde surgiu essa locação tão interessante, pensando que a gente alugou o térreo, já tendo alugado outros andares para outros players. Perfeito. Então, o Santander sinalizou para a gente que sairia desse imóvel de Curitiba. Então, a gente começou a trabalhar ele no mercado. E é interessante como os nossos imóveis, eles têm uma característica nada homogênea. Cada um deles é uma história diferente que precisa ser contada para o locatário. Nesse caso específico, a história era que a gente tinha andares corporativos, dentro de um prédio corporativo, que o Santander utilizava como uma área administrativa, e a gente tem, na verdade, né, o térreo para ser alugado para um varejista, né? Então, quando a gente se viu com essa situação, a gente começou a trabalhar locações com públicos diferentes. Um público para escritório e outro público para varejo. A gente encontrou rapidamente um locatário para ocupar a parte de escritórios.
Então, esse imóvel nem chegou a ficar vago 100%. Assim que o Santander saiu, no dia seguinte, a gente já fechou a locação com a Confialtiva e aí a gente passou a trabalhar somente o térreo. Então, isso deu já uma flexibilidade em termos de receita para a gente e foi possível com que a gente encontrasse um melhor cliente para esse ponto, que foi uma farmácia, que é um segmento que a gente gostaria muito de ter entrado já, é um segmento interessante, resiliente, que eu acho que agrega bastante em termos de diversificação para o RBVA, e a gente acredita que conseguiu encontrar o melhor locatário para esse ponto e com isso repaginar completamente esse ativo dentro do fundo. E aí esse ativo fica até com uma carinha, como é que eu posso dizer? Um pouco mais de renda imobiliária, que não é exatamente o cara que vai estar no térreo com uma exposição de marca. Ele vai ter um caráter um pouco mais, não de renda urbana, mas uma renda imobiliária urbana, talvez? Sim, porque esse imóvel ele tem uma vocação corporativa, para os andares corporativos, e tem uma vocação de varejo para o térreo, que aí sim tem exposição de marca e tem um comércio ali, né? Então, ele tem duas vocações e tá tudo bem, a gente tem que explorar esse ativo e tirar o melhor dele. Com isso a gente consegue extrair o máximo de valor de locação e conseguimos manter, vamos dizer assim, a roda do RBVA girando, sempre com boas locações, reformulando a alocação de capital e trazendo os melhores locatários para cada um dos ativos. Cada um cumprindo sua função ali no portfólio, né? Perfeito. Bom, vamos falar agora então sobre a inauguração da Porto Belo. Então a gente vem trazendo essa novidade, esse acompanhamento das obras da Porto Belo já há alguns meses e agora finalmente conseguimos ver o imóvel pronto. Legal, é isso mesmo, o imóvel está inaugurado, a loja tá fantástica, se tiver alguém que mora na região e quiser conhecer. Realmente é um imóvel de muita qualidade imobiliária, é um projeto de um dos maiores arquitetos do país, o Isai Weinfeld, em parceria com a Porto Belo, que obviamente tem todo o interesse que a arquitetura fosse toda nos mínimos detalhes, porque é o produto que eles vendem. Tanto que fecharam um contrato atípico de 20 anos para esse imóvel, querem ficar lá por muitos anos, então a gente está feliz com essa aquisição. Complementa muito o que a gente precisa no RBVA em termos de diversificação, tanto de contrato, quanto de ativo, quanto de localização premium. Agora esse ativo está pronto, a gente é cotista, vamos dizer assim, de um fundo imobiliário que possui esse ativo, e como a gente comentou lá no começo, a gente tem a opção de adquirir esse imóvel na sua totalidade e a gente está nas tratativas finais aí para a gente terminar as negociações e assim que possível a gente vai avisar os cotistas a respeito do andamento. E a própria Porto Belo fez uma ampla divulgação, né? Então, para eles vai ser um ativo ali, uma loja super importante de flagship, né, para a marca. Com certeza, vai ser um ativo icônico para Porto Belo e para a gente também. Bom, agora de atualização, a gente comenta um pouco sobre os esforços de locação, certo? A gente traz até uma tabelinha, porque a gente tem alguns imóveis que estão sendo trabalhados em paralelo. Você quer comentar alguma coisa? Perfeito. Isso foi até uma sugestão aqui do nosso comitê consultivo, né, de cotistas. Então a gente começou a colocar no relatório um pouco dos esforços de locação que a gente tem feito para cada um dos ativos. Tem alguns que a gente está em negociações avançadas, tem outros que estão ainda alguns passos anteriores, mas a gente passou uma tabela, né, explicando um pouco dos esforços de cada um, como que a gente está em relação a cada um deles e as perspectivas, né? Então a gente acredita que temos um caminho muito bom para boa parte aqui do nosso portfólio em termos de reposicionamento e encontrar marcas interessantes, como a gente encontrou a Panvel, como a gente encontrou o Super Nosso lá em BH, como a gente encontrou a Plano e Plano, como a gente foi encontrando outros operadores para cada um desses imóveis. A gente acredita que temos bons planos aí para os imóveis que ficaram na carteira e que acabaram por ficar vagos. Acho que até já vou pegar esse gancho. Na página 10 até a gente comenta sobre o comitê. A gente está renovando o comitê, né? Toda a votação ali de AGOE tem a votação, então não se esqueçam de votar no comitê, todas as informações estão divulgadas lá no site do fundo. A votação vai até o dia 30 de abril para renovar esse nosso comitê que está sempre junto aqui com a gente, ajuda a gente a conseguir passar todas as informações, dar insights, né, e fazer essa ponte representando aí os cotistas. E aí, por fim, Ale, eu queria comentar só sobre duas atualizações que a gente traz aqui, de um imóvel do Santander lá em Santos, que teve uma desocupação, e o imóvel de Mutinga, que também tem um distrato com a Caixa. Perfeito. Então, o imóvel de Santos a gente já sabia, né, já tínhamos comunicado há algum tempo que havia o interesse do Santander em rescindir, então, de fato, o Santander precisou fazer algumas obras de adequação para a gente poder receber o imóvel. O Santander terminou e agora a gente está recebendo o imóvel finalmente.
E trabalharemos ele para locação. Inclusive ele está na tabela lá de esforços que tem, esforços ativos aí para locação. Esperamos que temos boas novidades em breve. E o imóvel de Mutinga também é um imóvel que a Caixa devolveu, que é enfim, a Caixa, diferente do Santander, devolveu uma quantidade de imóveis muito menor, né, do que o Santander. Mas algum outro imóvel faz parte, esse imóvel eles decidiram devolver, então a gente também estamos com foco em trabalhar a alocação desse ativo a partir de agora. Bom, então acho que a gente passou por tudo aqui, de atualização do mês de março. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Todo mês estamos por aqui, mandem comentários, sugestões aqui, que a gente volta e responde. Enfim, estamos super à disposição por aqui. Muito obrigada a todos e até a próxima. Muito obrigado.